Graças a paz, amados irmãos e irmãs, amém? Hoje estaremos com o tema Jesus se importa com você, amém? Nós vamos participar da leitura agora de João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, que fala a respeito da cura de um paralítico, amém? Vamos assim ler essa passagem. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Bem, queridos, é fato, está testificado na palavra, no versículo 1, que havia uma festa de judeus e Jesus ele subiu para Jerusalém. Quando Jesus vai a este local, ele vai de encontro a um homem que estava paralítico, né? Era uma enfermidade. Este homem estava precisando de uma cura. E aí Jesus vai até ele, pergunta o que é que ele quer que Jesus fizesse na vida dele, e logo após de Jesus lançar cura sobre ele, Jesus o advertiu, o exortou para que ele não fizesse mais as coisas que ele tinha feito no passado, fazendo com que ele compreendesse que se ele retornasse a pecar, muito claro o texto, não é? Coisas piores poderiam vir a acontecer. Então ficou esse alerta neste diálogo entre Jesus e este homem que estava enfermo, que estava necessitando de uma cura, pois o mesmo ele era paralítico. Bem, como o tema é Jesus se importa com você, é muito importante não deixarmos Satanás colocar essa dúvida na nossa mente. Já disse por aí o ditado no mundo, né, que mente vazia é oficina do diabo. Mas sendo que um filho de Deus, não é, ele nunca está com a mente vazia. Por quê? Porque a palavra de Deus ocupa a sua mente. O filho de Deus, além de ter a palavra, é uma pessoa que vive em oração, é uma pessoa que vive servindo, é uma pessoa que vive louvando. Então a mente do cristão, ela nunca fica vazia, né? Graças a Deus, sempre o Espírito Santo de Deus nos conduz a estar com a mente sempre ali funcionando, sempre vigilante, sempre atenta, para que nós não venhamos ficar com a nossa mente vazia. Né? Por quê? Porque a pessoa muitas vezes, quando ela está com a mente vazia, ela começa a alimentar ideias diabólicas dentro da sua mente. Por exemplo, algumas pessoas, devido às circunstâncias que passam hoje em dia, podem estar dizendo assim, pensando assim: rapaz, será que Jesus me ama? Será que Jesus se importa comigo? São dúvidas colocadas pelo diabo.
não é? Por exemplo, nós estamos agora nessa pandemia e a gente vê todo dia centenas e centenas de pessoas morrendo, não é? Aí anunciando os estados, nosso país, outros países, outros continentes aí relatando, não é? Milhares de pessoas morrendo com esse Covid-19. E alguns, não é? Embora não venham expressar esse pensamento que Satanás muitas vezes procura colocar na mente do ser humano, ele se pergunta onde é que Jesus está nisso tudo, não é? E aí ele começa a ver as dificuldades chegando, não é? A dificuldade para trabalhar, a dificuldade de se manter, a dificuldade que existe na família, e ele se pergunta, será que Jesus está se importando comigo? E é sobre isso que nós vamos falar neste dia. Bem, queridos, Jesus, ele em um determinado momento sempre vem ao nosso encontro. E quando Jesus ele vem ao nosso encontro, ele vem para suprir a maior necessidade da nossa vida. E além dele decidir a maior necessidade da nossa vida, ele ainda nos exorta, nos admoesta para que nós não venhamos frutificar comportamentos, pensamentos antigos que nós estávamos fazendo, porque a partir do momento que ele vem se encontrar conosco, a nossa vida ela modifica e nós não podemos ser os mesmos. Nós temos que ter a nossa mente totalmente transformada pelo poder de Deus e não permitir com que ela seja moldada pelo mundo ou pela nossa própria vontade ou pela vontade do inimigo. Isso precisa ficar muito claro. E aqui esse texto, irmãos, prova o quanto Jesus se importa comigo e com você. Bem, Jesus ele se importa comigo e com você porque ele está nos vendo. Em João capítulo 5, no versículo 6, está muito claro esse diálogo aqui quando Jesus começa a falar com este homem enfermo. Olha o que é que diz a palavra. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Olha o que o texto diz. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Ou seja, embora a pessoa que está aqui doente, não é enferma, estivesse vendo Jesus naquele momento, estivesse falando para Jesus as suas dificuldades, ele não tinha um entendimento de que Jesus estava vendo ele há muito tempo. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Achamos que Jesus está alheio às nossas dificuldades, mas ele não está, ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele estava sabendo que há 38 anos, esse homem, quando via a água ser agitada pelo anjo, o quanto esse homem se frustrava, porque outros sempre passavam à sua frente. E aí chega um determinado momento que Jesus vai falar com ele, mas o texto diz que Jesus estava vendo aquele homem há muito tempo, mas o momento em que Jesus decidiu conversar com ele foi agora. No exato momento em que Jesus viu que ele estava pronto para responder a pergunta que o Senhor iria lhe fazer. Mas não foi só com este homem que Jesus estava vendo há muito tempo. Jesus ele continua vendo, observando tudo o que acontece com qualquer homem neste mundo. Também temos aqui uma história bastante interessante sobre essa questão de Jesus estar nos observando, estar nos vendo. Em Lucas, capítulo 19, o texto nos traz uma mensagem muito interessante a respeito de um publicano chamado Zaqueu. Olha o que o texto diz. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Jesus estava olhando para Zaqueu e percebeu que Zaqueu era um homem perdido. E aí o texto nos relata em Lucas, capítulo 19, versículo 5, que Jesus ele viu Zaqueu. E aí ele disse para Zaqueu: desce, é hoje teu dia, hoje é a nossa conversa. Entende? Então, da mesma forma que Jesus ele estava vendo a situação deste homem que estava paralítico, não é? Ali próximo ao tanque, que não tinha como ele ser curado, porque sempre alguém passava à sua frente. Jesus, vendo toda aquela situação daquele homem durante 38 anos, também Jesus estava vendo a situação de Zaqueu. Zaqueu que estava totalmente perdido. E Jesus não estava olhando simplesmente um homem que estava em cima de uma árvore, não. Jesus estava vendo um homem totalmente desorientado, um homem atribulado, um homem angustiado, a ponto de subir numa árvore. E Jesus, olhando para ele, não é, mandou com que ele descesse, porque aquele era o dia em que eles haveriam de ter um encontro. E aí Zaqueu pôde ter a sua experiência pessoal com Jesus. Bem, uma palavra hoje para a sua vida. Para tudo há um tempo, para cada coisa um momento. Jesus se importa com você. Ele está te vendo. Mas entenda que para tudo há um tempo e para cada coisa o seu momento. Ponto 2. Jesus se importa com você. Por quê? Porque ele sara a nossa dor. Além de Jesus estar nos vendo, quando ele vem ao nosso encontro, ele vem na intenção de sarar a nossa dor. Veja o que o texto mostra, voltando para João 5, no versículo 8. Jesus pergunta no 6 se ele queria ser curado. E aí ele no 7, o homem que estava paralítico começa a colocar todas as dificuldades que havia que o impediam de ser curado. Então Jesus simplesmente disse a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, no 6 Jesus pergunta: você quer ser curado? E no 8 Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então uma forma que Jesus lhe demonstra que se importa comigo, que se importa com você, é que ele, quando tem um encontro com a gente, ele não permite com que a gente permaneça com a dor. Ele sara a nossa dor, seja ela qual for. Essa é a maneira que nós entendemos que Jesus se importa conosco. Ele se importa porque ele está nos vendo desde o nosso primeiro dia que estamos aqui na terra. Jesus ele se importa conosco porque independente de qual seja a minha e a tua dor, quando ele vem para sarar. E aqui o texto não nos deixa enganados quando diz em Marcos capítulo 10, onde o texto nos mostra uma passagem interessante do versículo 46 ao versículo 52, um texto que fala sobre a cura do cego de Jericó. O texto diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Porque quando Jesus ele vem ao nosso encontro, irmãos, ele sara a nossa dor. Porque nós vemos o texto em Mateus 28, o versículo 18, quando o próprio Jesus ele diz que toda a autoridade o Pai tinha dado a ele, desde o céu até na terra.
Seja qual for a tua dor, Jesus ele vem ao nosso encontro para sarar, seja o que for. Ele está nos vendo e quando ele vem ao nosso encontro, ele vem pronto para sarar a nossa dor. A própria Bíblia testifica que quando Jesus vem, ele não vem para aqueles que estão sãos, para aqueles que entendem que estão com saúde, que estão perfeitos. Jesus vem para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão com a necessidade, para aqueles que estão com dor, porque ele tem poder e autoridade para sarar. Como ele fez com esse homem. Toma o teu leito. Bota nas costas e levanta-te, toma o teu leito e vai-te embora. Porque a partir de hoje acabou a tua dor. E Jesus, irmãos, ele tem poder para sarar, porque a autoridade foi dada pelo Pai, tanto no céu para com a terra. É assim que eu posso ver que Jesus se importa conosco. Ele usa todo o seu poder e toda a sua autoridade para ver o meu e o teu bem. Assim a gente pode ver que ele verdadeiramente se importa conosco. Então Jesus ele demonstra que se importa comigo porque ele está me vendo. Jesus ele se importa comigo porque quando ele vem para sarar a minha dor, ele quer me ver bem. E por último, o versículo em João capítulo 5, que nós estamos lendo a história da cura de um paralítico, no versículo 14, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Irmãos, Jesus ele operou, não é? Uma maravilha na vida desse homem, sai de cena e quando ele retorna, o homem já se encontra com ele dentro do templo. E aí Jesus olha para ele, não é? E diz: olha, você está curado, né? E logo após ele diz: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que te suceda coisa pior. O que é que nós entendemos aí? Nós entendemos que Jesus ele se importa conosco, Jesus se importa com você, porque ele te ama. E quando alguém verdadeiramente ama a uma outra pessoa, ela quer ver o bem, sempre essa pessoa bem, com saúde, feliz. E aí Jesus, sabendo que Satanás ele está aqui na terra para roubar, matar e destruir, e sabe que a maior ferramenta que Satanás tem para nos distanciar de Deus é o pecado, Jesus ele olha para esse homem que está curado e diz: olha, não peca. Sabe por que ele diz isso? Não peca, porque eu te amo. Não peque, eu te amo. Não peca, porque se você pecar, o pecado vai nos distanciar e coisa pior pode acontecer. Quem ama, irmãos, só aconselha para o bem. Quem ama só aconselha para o bem. Quem ama só quer ver o bem. Quem ama só quer ver o outro saudável, feliz, sorrindo. E essa é a vontade de Jesus para mim, para a sua vida. Tanto é que Jesus, não é, ele deixa muito claro quando a Bíblia nos fala da questão do novo mandamento em João, capítulo 13, o versículo 33, quando diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, ele prova o quanto ele nos amou. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Além dele ter vindo com a ordem dada pelo Pai, para dar a vida por mim e por você, ele não deu porque foi obrigado. Ele não deu, irmãos, porque aquilo ali era uma ordem do Pai e ele teria que cumprir de um jeito ou de outro. Ele entregou a vida porque ele nos amou. Ele nos amou. Então, quando alguém é amada por outra, não é? A gente percebe que o desejo daquela pessoa que ama a mim e a você é nos querer ver como. Então, sabendo Jesus de
tudo o que Satanás poderia fazer conosco, percebendo que o pecado é uma janela, ele diz, olha, não peca mais não, porque senão o teu estado pode ser bem pior. Se prepare. Jesus, ele vai agir poderosamente na sua vida. Poderosamente. E você vai sentir ele tão de perto como você nunca sentiu antes. Você vai ver o quanto Jesus se importa com você. Ele não tira os olhos de você. Ele sabe de tudo que está acontecendo com a sua vida. Ele vai sarar a tua dor. Mas acima de tudo, ele vai te exortar. Ele vai te admoestar, dizendo, não peque para que não aconteça coisa pior. Agora ele vai dizer isso, sabe por quê? Porque ele se importa conosco. É aquele Deus que vê. É aquele Deus que sara. E é aquele Deus que ama. Que Jesus nos abençoe. Você não está só. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você. Que o Senhor assim possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.